Então, desejo a todos uma boa tarde. Como nós queremos iniciar assim, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? No primeiro dia, primeiro domingo da Páscoa, 3 mulheres foram para o túmulo para embalsamar o corpo de Jesus. E elas, a caminho, uma falou para a outra: quem vai remover aquela monstra pedra? Eu acho fantástico. As mulheres não desistem tão fácil. E as 3 continuaram o caminho. E quando chegaram na gruta, a pedra já estava removida. Esse não é o maior milagre. O maior milagre é que o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. É fantástico. Obstáculo. O que é um obstáculo? Um obstáculo nós podemos entender que nem 2 irmãos, 2 crianças brincando no quintal da casa e o pai observando, eles fazendo a estradinha para os brinquedos deles. De repente, eles estão diante de um obstáculo. Um grande tronco, uma madeira. E aí começaram os 2 a fazer força para tirar aquele obstáculo dali. Estavam desistindo de tanto forcejar, estavam exaustos. E aí começaram a desistir, aí o pai observando que estavam desistindo: vocês já fizeram tudo? Sim, pai. Aí o pai disse: não, falta uma coisa. O que, pai? Pedir para o pai ajudar. E aí eles: pai, vem nos ajudar. E o pai, então, com uma mão só, tirou aquele tronco, aquela madeira, com uma mão só. E os 2 ficaram observando isso e falaram um para o outro: que pai fantástico, que força tem esse pai. Então, obstáculo, os meninos tinham obstáculo. Mas eu quero usar um outro exemplo. Quem é que conhece o Esmilinguido? Eu tenho aqui 3 personagens do Esmilinguido. Eu tenho contado alguma história do Esmilinguido lá em Passo Fundo, né, filho? Tem uma historinha do Esmilinguido que a rainha chama o Esmilinguido à pressa, manda o mensageiro achar o Esmilinguido e o mensageiro chega e diz para o Esmilinguido: a rainha está te chamando lá no aposento com pressa, urgência. E aí, então, o Esmilinguido vai com toda a pressa e chega no aposento da rainha, e a rainha disse: que joia, Esmilinguido, que tu veio com tanta pressa. É urgente o que eu tenho para pedir para você fazer. Lá no norte, tem um bando de gafanhoto e lagarta destruindo a plantação. Se nós não demos um jeito, vamos passar fome, nós vamos morrer de fome. E aí, então, e a rainha pediu, então, urgência, vai depressa para lá. Aí o Esmilinguido: a rainha, posso levar um amigo, o Periá? Sim, sim, mas urgente, vão depressa. E aí o Esmilinguido e o Periá se colocaram a caminho, e quando chegaram naquele nortão lá, viram aqueles gafanhotos destruindo a plantação e tudo que vinha na frente, e aquelas lagartas. E aí os Esmilinguido, era bem de tardezinha, já escurecendo, os Esmilinguido já resolveu, queria ir lá. E o Periá disse: segura, Esmilinguido, é muito gafanhoto. Vamos descansar e vamos planejar algo que nós podemos fazer. Aí o Esmilinguido aceitou o desafio de descansarem. Aí dormiram. No clarear do dia, o Periá se acordou: que deu o Esmilinguido? Aí ele se levantou e olhou para a plantação. Está lá o Esmilinguido no meio daqueles gafanhotos. E os gafanhotos agarraram, porque ele começou a discutir com aqueles gafanhotos, agarraram, tentaram
lixar o esmilinguido. E o Periá pensou em ir lá ajudar, mas ele pensou, vou ser frito também. Aí ele começou a clamar para o rei da selva, Senhor rei, salva o esmilinguido. E o rei aparece numa voz, Periá, vai por esse caminho, que no caminho tu vai achar a solução. Mas esse caminho leva bem ao contrário do esmilinguido. Você confia ou não confia? Eu darei a solução a caminho. E lá no final do caminho tem um riacho. E o Periá saiu assim, bem desconfiado. De repente, desceu um bando de andorinhas que era incontável. E elas posaram com todo aquele cansaço, vieram de muito longe e sentaram na frente do Periá e pediram, ô moço, tem algo assim para nós refrescar nossa garganta, que estão com uma sede tremenda. Estão exaustos, com muita sede. Ah, sim, o rei da selva diz que no final desse caminho tem um riacho. Ah, vocês também conhecem o rei da selva? Sim, nós conhecemos. Se ele diz que tem, porque deve ser maravilhoso. E levantaram voo e o Periá continuou a caminhar. Quando chega lá aquele bando tomando banho, tomando aquela água linda, e disseram ao esmilinguido, que água fantástica, transparente, maravilhosa, já saciamos nossa sede. Se tu precisar de ajuda, conta com a gente. Aí o Periá, meio encabulado, sim, eu tenho um amigo que está aprisionado pelos gafanhotos. Opa, gafanhoto, esse é churrasco para nós. Aonde? É só aí em cima, onde nós nos encontramos, um pouquinho adiante, tem uma plantação. Vai. Aí eles levantaram e disseram, nós vamos salvar o teu amigo e saborear nosso churrasco. É que nem picanha, é maravilhoso o gafanhoto para mim. Mas também aí o Periá disse, mas tem umas lagartas. Opa, é a nossa sobremesa. É que nem sagu com moranguinho e também com aquele creme muito delicioso. E eles saíram, não demorou muito, veio aquele bando com o esmilinguido. E largaram o esmilinguido na frente do Periá. E o esmilinguido disse, que bom que tu encontrou esse bando de passarinho. Que nada. Se eu não tivesse obedecido o rei da selva, eu não teria encontrado esse bando. Mas o rei da selva me deu uma ordem que eu era para ir até o final desse caminho, e aí a caminho eu ia achar a solução. Que coisa fantástica! Vamos falar para a rainha desse grande milagre que aconteceu na nossa jornada. E eles voltaram, reuniram todos os e festejaram coisa fantástica. Mas o nosso tema é 8 obstáculos na oração. Quais são os obstáculos que estamos enfrentando a caminho ao porto seguro? Quais são os obstáculos que estamos enfrentando a caminho ao porto seguro? Talvez é como aquele homem das melancia. Eu e a Nise conhecemos um casal, Mato Grosso. Nós conhecemos ele como o homem da melancia. É um agricultor, família toda, estava em crise financeira. Os primeiros agricultores que foram para o Mato Grosso, a maioria passou crise financeira. E numa manhã,
o marido, tomando chimarrão com a esposa, disse assim: querida, como podemos sair dessa crise, desse obstáculo financeiro? Aí essa esposa já vinha sonhando com plantar melancia. Ela conseguiu colher semente de melancia quando ia para a cidade e virar algumas latas de lixo e encheu 2 vidros de Nescafé, de semente de melancia. Ela disse para o marido: vamos plantar esses 2 vidros de melancia, de semente de melancia, vê se tu arruma o trator emprestado do pai ainda e vamos plantar lá perto do asfalto, naquela vargem. Eles não moravam muito longe do asfalto. E topou, ele pegou a grade e passou a grade, quem conhece a ferramenta, aquilo deixou aquela terra assim, com muito capim ainda, né? E ela saiu semear aquela semente de melancia. Nem fez aquelas covinhas, semeou aquela semente e ele passou a grade de novo e deu um lavourão enorme. E quando ele colheu as primeiras 3 melancias enormes, colocou em cima do carrinho de mão, encostou no asfalto, no portal da fazenda dele, encostou o primeiro caminhão que veio. Quanto custa essas melancias? Aí o homem da melancia dizia: eu nunca vendi melancia, não sei o que vale. Aí ele pegou sua carteira e deu um dinheiro para ele. Serve isso? É muito dinheiro, mas pode ficar. Inclusive, eu estava com uma sede de comer uma melancia. Eu vou comer uma parte dessa melancia. Enquanto estava comendo, se tiver mais melancia, eu quero levar para os meus amigos. Ele recebeu mais dinheiro. Quando terminou de atender aquele caminhoneiro, ele saiu correndo para a esposa, de longe vinha segurando o dinheiro. Querida, dinheiro, estamos saindo da miséria. Passou um casal missionário na tenda, depois ele arrumou uma tenda ali já. Quem conhece o Neri Canneberg, puxou o violão e cantamos um hino. Esse homem começou a chorar de uma coisa incrível e começou a sua caminhada de fé. Cada vez que eu e a Nisa passava naquele lugar, parávamos, e ele pedia folheto bíblico, e era um grande espalhador de folheto bíblico. Eu creio que foi um missionário fantástico, está sendo, quem sabe, um missionário fantástico hoje lá em Mato Grosso. Quer dizer, obstáculo também na área financeira são obstáculos da vida. Mas o que me propus de falar, então, sobre 8 obstáculos. Aqui o desenho que já mostrei para quem estava há pouco. Eu sou um baita desenhista. E domingo passado eu falei desse desenho aqui, ó, e falei que era uma nuvem que cobre todo o planeta Terra. A presença de Deus, a nuvem, Deus quer fazer chover as bênçãos do céu. E está aí, semana passada, eu falei de 5 canais abertos para abençoar o ser humano. Mas o ser humano vive como fosse um guarda-chuva e com isso está debaixo do guarda-chuva. Aqui está um homem e aqui a sua esposa. E no meio existe um pilar. Dá para ver, desenhei meio fraquinho, não sei se dá para ver que é um pilar, uma separação. Sim. Então, um pedindo misericórdia, pediu perdão, e a outra pessoa não perdoa. Então, existe um obstáculo entre os dois. Então,
eu quero dizer com isso, esse arco, que é, para dizer, um telhado, que nem nossa casa, foi feito com aquele brasilite fino, 4 milímetros, quem conhece isso um pouco, e aí começou a chover dentro. Aí passei uma manta asfáltica por cima, e aí, dali um tempo, por causa dos pinheiros, que era muito perto, começaram a furar aquela manta, começou a chover dentro. Passei mais uma camada de manta asfáltica, e volta e meia chovia dentro. Aí comprei o aluzinco, botei outro telhado por cima. Tem várias camadas que impedem a chuva agora de entrar aqui dentro da nossa casa. Para isso, é benéfico. O homem precisa se proteger da tempestade, claro. Mas para Deus, nós temos que estar aberto, tirar esse telhado de cima. Então, esse primeiro obstáculo eu quero chamar de pecado. O pecado tem nome, mas eu quero dizer, a primeira palavra, eu gostaria que você decorasse. Leio o dia que vocês quiserem, Isaías, capítulo 59, de versículo 1 e 2, somente esses dois versículos. Ali diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos, para que não possa ouvir. Primeiro, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Que coisa! Então, o que acontece? É esse problema que nós temos que tirar de cima de nós. É o pecado. Então, imagina, eu desenhei, dá para ver que aqui é uma mãozinha, a mão de Deus estendida para salvar. Só que aqui o texto diz que Deus vira o rosto. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Ele estende a mão ao pecador, ao vili. Na cruz, Jesus abriu os dois braços para salvar os pecadores, na qual eu me incluo. Então, estende. O primeiro que recebeu essa mão estendida foi ao lado de Jesus, foi crucificado um malfeitor. Aliás, dois. Um clamou por misericórdia, outro blasfemou. E aí, o que blasfemou não recebeu essa mão estendida. Mas o outro pediu misericórdia e Jesus estendeu a mão. Hoje estará comigo no paraíso. Então, esse é o primeiro que eu quero colocar assim na sequência. São esses 8 obstáculos. Deus teve muita paciência, ainda tem paciência comigo. Por isso que eu trago eles na presença de vocês. O segundo, a palavra rancor. Sabe, aí eu vejo de novo esse desenho. Quantas vezes a gente é machucado por pessoas amáveis, pessoas que gostam, que volta e meia entra a mensagem e aí desaparece tudo. E então, quando a gente não sabe perdoar, tem textos bíblicos em Marcos 11, 25 e 26, ali Deus fala que nós devemos perdoar aqueles que nos machucam. Se nós não perdoar, ele também nós não vai perdoar. Então, eu quero ir mais rapidinho, porque não podia gastar em cima de cada item desses um tempão. O terceiro, egoísmo. Quando estamos orando, estamos pedindo mal
para esbanjar nos nossos prazeres. Deus não tem prazer de nos atender. Se nós estamos pedindo somente por nosso egoísmo, não tem jeito. Isso está lá em Tiago, deixa muito claro, capítulo 4, verso 3. Então, o egoísmo, só para mim, nós temos que interceder para as pessoas, ajudar as pessoas, ir ao encontro, estender a mão. Incredulidade. Como é que nós vamos ser atendidos se eu chego na presença de Deus e não creio? Não creio no poder de Deus. Como é que Deus vai responder uma oração assim? É um obstáculo tremendo. Vaidade, orgulho. Aqui está essa senhora pintadinha, toda orgulhosa, vaidade. Pedro, quando escreve a primeira carta às 5 comunidades, no capítulo 3, ele começa dizendo: vocês, mulheres, se o marido de vocês não tem a caminhada de fé, não é com enfeite, com penduricalhos, com cabelo frisado, que você vai conquistar o teu marido. É com a beleza do teu coração. Então, é isso que nós precisamos. Ali também, Tiago diz assim, muito aliás, primeiro Pedro, capítulo 5, 5 e 7, fala sobre esse orgulho e a vaidade, muito claro. O sexto obstáculo, avareza, avarento, Hebreus, capítulo 13, deixa muito claro o que é a pessoa avarenta, que Deus precisa trabalhar essa área na nossa vida. E onde eu quero gastar um pouquinho mais de tempo é no sétimo, idolatria, fé falsa, superstição. Como tem homens, eu era um homem supersticioso e Deus trabalhou, teve paciência comigo. O número 13, vocês já viram falar? Número 13, tem muitos hotéis que não colocam quarto número 13. Uma fé falsa. No primeiro encontro, nós falamos sobre a fé. O que é fé? E naquela ocasião eu devia ter gastado um pouquinho mais de tempo. Existem 3 tipos de fé. A fé viva, essa que crê em Deus Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, o Espírito Santo. Essa é uma fé viva. E tem a fé morta. Qual é a fé morta? Essa que crê no seu eu. Eu faço. Eu vou fazer. Vai nada. O dia que vamos supor, amanhã eu vou negociar. Mas amanhã, essa noite, como diz a palavra, louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tens preparado? Lembra que Jesus chama o homem rico que queria construir um celeiro maior, etc. Então, a fé morta, essa que crê na sua capacidade. Claro que existe uma capacidade, mas morreu, não tem mais o fazer. E a fé falsa? A fé falsa se apega em frase e objetos. Não podia... o Vili tinha na soleira da porta da casa, no tempo que era um ateu, um homem à toa, uma ferradura que achei e me disseram: prega na soleira da porta que você vai ser abençoada. O velho andou debaixo de um casco de cavalo. Eu sei que eu recebi a visita de pastores, um é muito conhecido de vários, o pastor Sérgio. Poxa, teu Deus andou debaixo de um casco de cavalo. E eu ficava bravo. Na mangueira, coloquei uma cabeça de boi com chifre grande. Dizia que aquilo protegia a fazenda. Mas aquela cabeça nem protegia o corpo dela. Como é que vai proteger uma fazenda? Então, são fé falsa. A fé falsa se apega em objeto
e frases e coisas. Aqui desenhei, que tem um desenhinho do boi, ser um bezerro, quando Moisés sobe o monte e o povo fica esperando. Desceu Moisés, que era o líder que tirou eles lá da escravidão e estava conduzindo para a Terra Prometida. E como Moisés não aparecia, o povo arrodeou o irmão de Moisés, o Arão. Esse Moisés, não sabemos o que aconteceu e queremos que você nos conduza, nos faça um Deus de ouro, de prata, faça um bezerro para nós. Aí Arão pediu, vão lá nas mulheres de vocês e pede toda a joia, tudo que é de ouro, esses brincos e colares, etc., etc., e trouxeram. Imagina a quantidade de ouro para fundir um bezerro e conseguiram fabricar, então, esse bezerro. E aí começou o alarido de festa. E aí, de repente, Moisés escuta. E Deus disse, ó, Moisés, desce lá, esse teu povo, eu estou até aqui, eu vou dar um jeito, vou matar esse povão aí, não tem jeito. Ali, Moisés começa a interceder pelo povo. Não, Senhor, não mata. Mas quando Moisés desce o muro e vê aquele povo todo dançando, comendo, festejando, aí ele viu que povo duro de conduzir. Está lá em Êxodo 32, 7 a 10. Depois, se alguém quer acompanhar isso, acha lá, e tu vai achar esse fantástico, da maneira como Moisés intercedeu pelo povo. É coisa assim impressionante. Eu acho que aquilo também, Jesus, quando passa numa plantação, no meio do pareiral de uva, tem uma figueira. Ele procura frutos e não acha. E aí ele disse, manda arrancar para quem não ocupar espaço. Aí o capataz da fazenda, vamos supor, o dono da fazenda disse, olha, manda arrancar. Aí o capataz disse, deixa mais um ano, que eu vou tirar a terra ruim que tem roda e vou botar bastante estrume e adubo, etc., para que produza. E se o ano que vem não produzir, aí então pode liquidar com essa água. Eu acho que nós muitas vezes olhamos para as pessoas. Esse não tem mais jeito. Para Deus tem jeito, sim. Eu assisti muitos milagres, onde a família já desistiu do pai, do esposo, ou do filho, mas Deus fez muito milagre. Para encerrar, o último, eu botei uma rodinha, dá para ver? Sim. Repetições nas orações. Ali em Mateus 6, 7, muitos acham que por muito repetir, saber buscar a Deus nas palavras simples, fácil, poucas palavras, às vezes, Deus quer fazer de nós o seu instrumento. Então, talvez em cima dessa pergunta, quais são os obstáculos que estamos enfrentando? Qual é o obstáculo que Deus tem que trabalhar? Aqui eu botei alguns, mas eu creio que na área financeira a Nilza podia muito me ajudar, dizer assim, como nós passamos crises, achando que não tem saída.
como o homem de melancia lá. Esse homem hoje é fantástico. Enquanto ele estava lá com as melancias, porque para quem conhece Mato Grosso, aquele eixo que sobe para Sinop, aquela BR, antes de chegar em Nova Mutum, uns 80 quilômetros antes de Nova Mutum. Quem andou por aquele trecho, ali, daqui para lá, à esquerda, é a plantação do homem das melancias. E esse homem foi muito bem sucedido com a colheita de melancia, não só o primeiro ano, como todos os anos ele começou a plantar melancia. E na época que ele começou a plantar, não existia plantação de melancia naquela região. E aquilo tem uma aceitação tremenda, a melancia. Hoje vem melancia de vários lugares, né? Então é bem suprido essa área, né? Mas eu acho fantástico. A Nilza muitas vezes me apoiou, assim como essa mulher. Sentou com o marido tomando chimarrão. Querido, vamos plantar melancia. Imagina aquele homem sair meio acabrunhado, como esmilinguido. O Periá saiu para aquele caminho e o rei da selva disse: a caminho, tu vai achar a solução. Deus vou te responder a caminho. Eu acho que assim, quem sabe esse homem da melancia saiu para pegar o trator e gradear e deixar aquela terra não bem preparada, muito capim ainda, muita buva, e aquelas buvas serviu de abrigo às melancias, para o sol lá é muito quente, então produziu melancia muito gostosa. Então, a melancia precisa do sol quente, do dia quente, e lá dá tudo mais ligeiro. É fantástico. Mato Grosso lá, tudo vem mais rápido. Alguém tem alguma pergunta? Algo que alguém quiser compartilhar? Eu acho que a gente já tem os próximos 8 estudos, 8 domingos. Um só sobre o pecado, outro só sobre rancor, outro só sobre egoísmo. Pode aprofundar. A tua avó, Samuel, ela olhou esses 8 pontos aí, ela disse: tá louco, Vinícius, isso aí é para 8 dias. Eu pensei que ia até a meia-noite agora. Mas eu botei um tempo para ele, é meia hora que ele pode falar, depois eu... Ah, por isso. Ele até juntou vaidade e orgulho, né? Porque daria também para separar. E ó, ele tá com o timer ali, ó, meia hora certinho. Parabéns, seu Vinícius.